Oi, meu nome é Carol Calanche, sou venezuelana do estado Aragua. Agora mesmo sou dona de casa e estou estudando português. Estou no Brasil desde setembro. A xenofobia faz referência ao ódio, receio, hostilidade e rejeição em relação aos estrangeiros, e é configurada como um crime imprescritível no Código Penal brasileiro. No Brasil, imigrantes venezuelanos são recebidos por uma série de ataques xenofóbicos. É a nacionalidade que mais faz denúncias à Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos. Em 2022, foram registradas mais de 10 mil denúncias por xenofobia. Foi um crescimento de 874% em comparação a 2021, quando houve mais de 1.000 ocorrências. 1 em cada 4 venezuelanos já sofreu discriminação no Brasil. Em 93% dos casos, o motivo do ataque foi a nacionalidade dos imigrantes. Apesar do índice preocupante, 81% disseram se sentir seguros no Brasil. Acho que era mais confortável para nós morar aqui no Brasil. Por isso, a qualidade de vida, sim. Desde 2014, a Venezuela vive uma recessão histórica na economia, devido à queda dos preços do petróleo. O petróleo corresponde a 96% das exportações do país e financiava os principais programas sociais venezuelanos. A crise levou a um colapso no sistema e resultou em hiperinflação, fome e repressão política aos que se manifestaram contra a situação do país. Tem processo de desestabilidade econômica, tem processo de bloqueios internacionais, há uma série de situações de violência, inseguridade, processos de poucas perspectivas ou oportunidades de emprego para a população venezuelana que paulatinamente foram levando as migrações desses fluxos. Os fluxos migratórios venezuelanos que nós estamos assistindo hoje em dia estão caracterizados por uma maior precarização. Acho que minha principal motivação para morar aqui no Brasil foi a situação do meu país. Morar lá na Venezuela é um pouco complexo, porque o salário é muito pouco. Como consequência da crise econômica e social da Venezuela, mais de 5 milhões de venezuelanos são refugiados e migrantes ao redor do mundo. Entre abril de 2018 e outubro de 2023, mais de 117 mil pessoas migraram da Venezuela para o Brasil. Dentre as cidades que mais receberam refugiados venezuelanos, São Paulo é a terceira, depois de Manaus e Curitiba, com mais de 5 mil pessoas. Ao todo, o estado recebeu mais de 13 mil imigrantes. O desconhecimento do cenário político da Venezuela e as causas do fluxo migratório têm fomentado a desinformação nas redes, nas mídias e em falas do dia a dia. E não há uma discriminação contra qualquer tipo de estrangeiro, mas alguns grupos estrangeiros em particular, normalmente conectados com grupos que vêm de países ideologicamente desalinhados, ou divergentes com os produtores de informações falsas. Grupos da extrema-direita, por exemplo, utilizam a crise da Venezuela como fator comparativo ao cenário político brasileiro. Assim, candidatos aproveitam para gerar um cenário de alarmismo aos eleitores e disseminar estereótipos sobre o país vizinho. A discriminação ela é um elemento a partir do qual a gente tem a produção dessas informações falsas, elas ecoam esses preconceitos. Então, são informações falsas que tendem a confirmar ou se alinhar com esses preconceitos ali apresentados. Por exemplo, se está uma percepção de que eles podem ameaçar a segurança nacional, preocupações econômicas, impactos, por exemplo, com a competição por empregos. Isabela trabalha na Missão Paz, casa de acolhimento temporário para imigrantes. Ela aponta as principais informações que circulam sobre os imigrantes. Fake news a gente sempre teve em relação aos migrantes, Tem muita gente que fala que eles vêm aqui roubar nossos empregos, que é uma mentalidade, além de ser bastante limitada, claramente a pessoa não entende nada do que é migração e refúgio, A gente tem muito problema de trabalho análogo escravo, a gente recebe muitas pessoas aqui que estão trabalhando em condições totalmente desumanas.
Até agosto de 2020, havia cerca de 5.000 refugiados e migrantes indígenas venezuelanos no Brasil. Desses, 65% são Arau. Essa também é a etnia que mais se desloca no território nacional brasileiro. Yolis Leon é migrante, liderança indígena Warau e atua na pauta migratória em Belo Horizonte. O maior desafio para eles é a integração a partir das barreiras que estão colocadas. Quando nós falamos de indígenas, a gente fala de pessoas que têm idiomas próprios, culturas próprias, e que o mercado de trabalho formal não está preparado para receber essa mão de obra. E a gente fica com medo, com receio de que eles possam entrar na estadística de trabalho, né, escravo, análogo à escravidão, porque existem muitos paradigmas. Falamos de população indígena, barra refugiado, barra imigrante. Apenas 9% dos venezuelanos refugiados conseguem um emprego formal nas primeiras semanas após chegarem no Brasil. 59% desses refugiados e imigrantes estão sem trabalho. Além disso, parte dos imigrantes venezuelanos vivem por meio do emprego informal, sem vínculo empregatício. 22% das mulheres interiorizadas têm emprego informal, enquanto os homens atingem 11%. Há outros desafios importantes. Quando a gente vai pensar as relações entre desemprego e xenofobia, é importante a gente incorporar uma perspectiva interseccional. Isso significa enxergar como classe social, pertencimento étnico e racial, gênero e sexualidades, todas essas condições, elas tornam-se desigualdades e impedem a inserção laboral de migrantes venezuelanos no Brasil. A escolaridade desses venezuelanos migrantes não é um impeditivo. 29% dos venezuelanos possuíam alguma formação especializada completa ou incompleta, como ensino médio técnico, tecnólogo e faculdade. Quase 15% frequentou uma universidade, ainda que sem concluir o curso. 61% dos entrevistados tinham concluído ou pelo menos iniciado o ensino médio. É claro que a gente tem uma burocracia de validação de diplomas, né? De uma série de documentações, mas isso não tira a experiência da pessoa. Então, a gente tem casos aqui de advogados, de médicos, professores, principalmente, historiadores, que não conseguem executar a carreira aqui no Brasil por essa questão. São coisas que dependem muito de política pública e do governo, né, nesse caso da prefeitura, de disseminar esse conhecimento e mostrar para todos os funcionários, toda a população, que todo mundo que está no Brasil tem direito à saúde, educação e moradia. As pessoas pensam que aquele direito, ele não tem direito. Ele está aqui e vai fazer qualquer coisa que eu mandasse. E a lei do trabalho brasileira, ela é clara, né? É a lei para todos.